Então o homem obedece a Deus tendo uma segunda opção, de não obedecer. Então ele não era uma marionete. Mas um dia ele acabou pecando. E como nós vamos ver mais para frente sobre o pecado, sobre a rebelião, sobre o homem ter aceitado o convite do diabo para desobedecer, nós vamos entender que Deus ele tem que cumprir a sua palavra. O que ele falou para o homem? No dia que você comer, você vai morrer. Ele não morreu no dia fisicamente, mas espiritualmente. E depois de alguns anos, fisicamente também. Então, era necessário um Salvador. Era necessário que alguém morresse no nosso lugar para que Deus cumprisse o castigo. Então, nós vamos ver aqui depois que existe um castigo que nos traz a paz. Alguém precisa ser castigado para que nós tenhamos a paz. A morte de Jesus é uma morte vicária, ou seja, é uma morte no nosso lugar. Em Isaías 53, 5, 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Então, Jesus ele precisou morrer porque alguém tinha que ser castigado. Alguém tinha que beber do cálice da ira de Deus. Deus ele é amor, mas ele também tem ira contra o pecado. E a desobediência, então, ela requer de Deus o justo castigo, a justa punição. Se Deus abençoa o justo e abençoa o desobediente, então Deus não é justo. Deus ele tem que abençoar o obediente e castigar a desobediência. Isso é justiça. Então, como Deus é justo, Deus não pode voltar atrás da sua palavra, alguém precisa pagar, alguém precisa morrer pelo pecado do homem. Portanto, então, o plano de salvação, ele veio da parte do próprio Deus, onde ele pode perdoar o homem, mas sem precisar voltar atrás da sua própria palavra, do qual é impossível Deus voltar atrás da sua palavra. A sua palavra é o seu caráter, é a sua própria essência, e a essência de Deus é perfeita. Deus não é que nem nós, que muitas vezes voltamos atrás da nossa palavra. Mas, então, Deus ele tem um plano da salvação. Ele envia Jesus para morrer no nosso lugar. Nós vemos aqui, em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado. Vamos dar nomes aqui. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é este? Jesus. Jesus não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. Quem é este ele? É Deus. O fez. Quem é este o? É Jesus. Deus fez Jesus pecado por nós. Para que nele, quem é esse nele? Em Jesus. Para que em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então aqui nós temos uma regra de 3. Nós temos de um lado Jesus, e Jesus viveu uma vida perfeita, uma vida de santidade, como nós já vimos no terceiro ponto. Como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Jesus que não pecou, Jesus não tem como seu salário a morte. Jesus tem como seu salário vida eterna. Então, Jesus, ele, por não pecar, ele tem vida em si mesmo. Uma vida eterna em si mesmo. E o homem está do outro lado. Nós já nascemos em pecado, destituídos da glória de Deus. Então, a Bíblia fala que nós temos como salário a morte. O salário do pecado é a morte. Então temos de um lado Jesus e sobre ele vida, e temos do outro lado toda a raça humana e sobre a raça humana a morte como salário do pecado. Então a Bíblia diz que Deus ele faz uma troca.
ele pega o nosso pecado que está sobre nós, ou melhor, isso, pecado e a consequência do pecado que está sobre nós, e joga em Jesus. E Jesus, então, ele morre na cruz por causa do nosso pecado. Deus, então, ele desce o martelo. Deus, então, desce o castigo, a sua ira sobre o pecado, mas este pecado agora está nas costas, nos lombos de Jesus. Por isso a Bíblia fala que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, Deus se agradou de moer Jesus, porque ele está condenando o pecado. Mas por que Deus se agrada, então, de permitir que Jesus morra? Porque ele sabia que aquilo ali era uma semente. Jesus, então, como Salvador, ele está morrendo para salvar muitos. O próprio livro de Isaías vai dizer que o meu justo, o meu servo, verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Então, ele morre na cruz de livre e espontânea vontade, porque sabe que ao morrer vai nos dar vida. Então, da mesma maneira, Deus está sacrificando Jesus, castigando o nosso pecado em Jesus, sabendo que nós ficaremos livres da condenação do pecado. Então, o nosso pecado e a consequência do nosso pecado é jogado em Jesus na cruz do Calvário. Jesus morre a nossa morte. Tudo aquilo que nós merecíamos, tudo aquilo que era para nós, tudo aquilo que era a paga, o salário das nossas atitudes de uma vida inteira sem Deus, está sobre Jesus. E agora Jesus morre, mas sobre ele havia, então, vida, um bônus de vida eterna, porque ele nunca tinha pecado. Então Deus pega a vida de Jesus e joga sobre nós. Então, imaginemos que eu tenho uma nota de 20 reais e alguém tem uma nota de 100 reais. E então, a pessoa que tem 100 reais, ela quer trocar. Então, eu deveria dar 5 notas de 20 reais para dar 100 reais, para trocar por uma nota de 100 reais. E então ficaria kits, né? 5 notas de 20 por uma nota de 100. Fica kits. Mas a troca que Jesus fez conosco não foi uma troca justa para Jesus. Porque de um lado tem Jesus com vida eterna, do outro lado tem nós com morte eterna, por causa do nosso pecado. Então, Jesus diz: me dá o teu pecado, e eu morro por causa do teu pecado, que eu te dou a minha vida, e você vive para sempre. Olha só quão grande amor é este de Jesus, que aceita o nosso pecado, e ele morre, e nós simplesmente temos que aceitar a sua vida e viver. Olha quão grande amor Jesus tem por cada um de nós. Então, sobre Jesus caiu toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, todas as nossas maldições, tudo aquilo que nos afastava de Deus foi jogado sobre Jesus. E Jesus, então, pagou o preço para que nós, então, tivéssemos vida e vida eterna ao lado de Deus. Quão grande amor Jesus tem para nós. Graças a Deus. No 6º ponto, fala que Jesus ressuscitou. Atos 2:24. Mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Amém? Graças a Deus. Então, Jesus morre na cruz, em nosso lugar, para a morte vicária, no nosso lugar. Jesus pagou o preço que era impossível que nós pagássemos, só que Jesus não ficou morto eternamente. Jesus só ficou morto 3 dias. A Bíblia diz então que Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, quebrados os grilhões da morte. Imagine uma pessoa então que está acorrentada e aquela corrente vai estourando. Pá, pá, pá.
e vai estourando. Então, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que Jesus fosse preso por ela eternamente. Por que não era possível? Porque Jesus não tinha pecado em si mesmo. Então, a Bíblia fala, então, onde o apóstolo Paulo, ele canta, ele faz um hino debochando da morte, dizendo: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, a morte ela só tem base para se apossar de alguém que tem pecado. Como Jesus não tinha pecado, a hora que a morte veio se apossar de Jesus, ela não consegue segurá-lo para sempre, porque ele não tinha pecado. Então, Deus ressuscita a Jesus, porque não era possível que ele fosse preso eternamente. A morte, amados, a morte de Jesus, a sua ressurreição, então, são pontos, além de ser parte desses pontos essenciais, são então uns dos mais sublimes desses pontos essenciais, porque é o centro então da nossa salvação. A morte no nosso lugar e a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus tivesse também morrido e não tivesse ressuscitado, então seria uma característica de que ele tivesse pecados nele. Mas porque ele não tinha pecado, ele ressuscita. Então, porque ele ressuscita, então a nossa fé não é vã. O apóstolo Paulo disse que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas como ele ressuscitou, então a nossa fé ela é verdadeira, porque ela não é em alguém que morreu, em alguém que foi importante, mas em alguém que morreu e ressuscitou. Alguém que está vivo, alguém que está conosco, alguém que vai vir nos buscar. Amém? Então, a ressurreição de Jesus ela é essencial. Temos aqui também algo interessante que vale muito a pena falarmos aqui. O homem, então, ele é constituído de espírito, alma e corpo. O que morre em Jesus? O que ressuscita em Jesus? Quando Deus falou para Adão que no dia que ele pecasse, comendo aquela árvore, fruto daquela árvore proibida, ele morreria. Então, naquele dia ele morreu espiritualmente e, alguns anos depois, fisicamente. O homem sendo espírito, alma e corpo, o espírito é a nossa parte mais sublime, onde temos contato com Deus. A nossa alma está no meio, é o nosso psique, a nossa mente, a nossa personalidade. E o nosso corpo é a parte mais baixa, é a parte que veio da terra, é tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é tangível e palpável. Então, quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente, ele perdeu a comunhão com Deus. Depois de algum tempo, ele morreu, então, fisicamente. Sua alma não morre. A alma, então, nós vamos ver depois para onde ela vai. Quando chegar aqui no momento oportuno, vamos ver sobre a ressurreição dos mortos. Vamos ver, então, para onde a alma vai, como é a ressurreição, como é a condenação eterna. Vamos ver também lá sobre o juízo eterno de Deus, sobre a questão de salvação, condenação. Mas vamos ressaltar aqui a ressurreição de Jesus. Então, o corpo de Jesus morreu na cruz. A alma de Jesus não pode morrer, a alma não morre. E o espírito de Jesus também não morre. Não pode, o espírito também não pode morrer. Então, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o corpo de Jesus ressuscitou. A Bíblia diz lá em Pedro que enquanto ele estava morto, ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Isso também, dado o momento, a gente vai estudar com mais calma. Mas então, no momento que Jesus estava morto para os seres humanos, para esta terra dos viventes, Jesus ainda estava trabalhando lá debaixo da terra, pregando aos espíritos em prisão. Mas então ao terceiro dia ele ressuscita, o seu corpo ressuscita. Quando os discípulos veem Jesus ressuscitado, eles tocam no corpo de Jesus. Jesus mostra as mãos furadas, Jesus mostra o lado, mostra os pés, e ele até pergunta: vocês têm algo para comer? E eles dão peixe assado para Jesus, e Jesus come à vista deles. Então era um corpo novo, um corpo de glória, não era mais um corpo
então sujeito a doenças, sujeito às enfermidades, mas era um corpo glorificado. O mesmo corpo que Jesus teve a partir do momento que ele ressuscitou, é o mesmo corpo que nós também teremos quando nós também ressuscitarmos no dia do arrebatamento da igreja. Certo? Sétimo ponto, foi exaltado. Atos 2:36. Portanto, saiba com toda certeza, a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E Filipenses 2:9-11. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, ele é o Senhor. No nosso português, chamamos alguém de Senhor apenas como um tratamento, né? Uma expressão de tratamento, delicadeza. Ah, o Senhor poderia pegar este copo para mim, o Senhor poderia vir aqui conversar comigo. Chamamos um professor de Senhor, chamamos um pai de Senhor, uma pessoa mais velha chamamos de Senhor, de Senhora. Mas aqui não é assim. Aqui a palavra Senhor, no grego, a palavra Kyrios, que significa dono absoluto, suprema autoridade. Ele, então, é o rei dos reis, ele é o dono, ele é o Senhor, ele é soberano, ele é sublime. Então, ele é Deus. Isso tudo é o significado da palavra Kyrios. Por isso que o Evangelho ele era confrontante ao imperador romano na época, porque César dizia que ele era o Senhor. E quando então o Evangelho chegava nas cidades dizendo que Jesus é o Senhor, então o Império Romano se via então afrontado, porque agora havia uma outra pessoa que também se chamava Senhor, que na verdade era o único e verdadeiro Jesus. Ele é o único e verdadeiro Senhor. Amém? Então, Jesus recebeu a exaltação, ele foi exaltado, ou seja, ele assentou novamente ao lado do Pai, agora sendo exaltado soberanamente, recebendo um nome que está acima de todo nome, por causa da sua obra aqui na terra, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados, porque ele ressuscitou o terceiro dia, então ele foi exaltado, ele recebeu de novo a sua glória divina. Jesus, quando veio à terra, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se fez homem. E ele então tinha se esvaziado para se tornar homem. Agora ele de novo recebe novamente toda a sua glória divina. Agora ele novamente está nos céus, sendo adorado pelos serafins, por todos os anjos celestiais, ao lado do Pai. Só que agora ele ainda é exaltado soberanamente. Então, o nome de Jesus agora recebe todo o poder nos céus, na terra. Então, de uma maneira agora mais sublime, mais especial ainda, por ele ter feito esta obra aqui na terra. Graças a Deus. E, só falando um pouquinho mais sobre a exaltação de Jesus, o nome de Jesus está exaltado acima de todo nome, que pode se nomear agora, pode se nomear daqui para frente, ou se nomeou no passado. O nome de Jesus é o nome mais poderoso porque ele carrega a essência do próprio Jesus. Por isso, quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Por isso, quando se expulsa um demônio, então se expulsa em nome de Jesus. Então, quando eu faço algo para a glória de Deus, eu faço aquilo em nome de Jesus. Então, ao nome de Jesus, todo joelho no céu vai se dobrar, na terra e debaixo da terra. Então, hoje nós dobramos nossos joelhos espontaneamente, inspirados pelo Espírito Santo, para adorar Jesus. Então, chegará um dia que todos os demônios e todos aqueles que um dia também serão condenados, todos os líderes mundiais que nunca dobraram seus joelhos diante de Jesus, um dia serão obrigados a dobrar os joelhos diante de Jesus, porque ele é verdadeiramente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? E o nosso último ponto essencial da nossa fé
é nosso ponto oitavo, que fala que Jesus então voltará outra vez. Em Mateus capítulo 24, versículo 30 fala: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. E 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 também diz: Pois o mesmo Senhor descerá dos céus com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, este ponto essencial fala que Jesus ele está voltando, ele voltará para buscar os seus, aqueles que foram salvos, aqueles que foram lavados no seu sangue. Nós temos depois todo um capítulo para falar sobre ressurreição dos mortos, sobre o juízo eterno, onde ressaltará bem sobre a segunda vinda de Cristo. Então não faremos isso aqui agora, mas apenas para salientarmos então que este ponto é essencial. E o que eu tenho que botar em prática hoje em questão à vinda de Jesus, a segunda vinda? Se ele não vier hoje, o que isso muda na minha vida? Amados, a Bíblia fala que nós temos que andar vigilantes. Então, eu tenho que viver agora de uma maneira que, se Jesus voltar daqui 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, hoje à noite, eu estarei preparado. Em nenhum momento a palavra de Deus diz, olha, Jesus vai demorar para chegar, então vai vivendo como você quer, viva de qualquer jeito, viva na sua rede preguiçosa. Não. A palavra de Deus sempre fala, vigiai, não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem voltará. Então, a vinda de Jesus ela é inesperada, não tem data marcada. Então, esse calendário está apenas na mão de Deus, apenas Deus sabe o dia da segunda vinda de Cristo. Não adianta a gente pegar livros da Bíblia, palavras e somar daqui, somar dali, como muitos fazem, para definir a data da segunda vinda de Cristo. Temos números em Apocalipse, em Daniel, que fala sobre a questão da tribulação, a questão dos últimos dias, mas não existe, não tem como pegar uma data específica e dizer, tal dia, de tal mês, de tal ano, Jesus vai voltar. Todos que fizeram isso falharam, e todos que quiserem fazer vão falhar, porque este calendário está apenas nas mãos de Deus, o Deus que é soberano, sublime. Amém? Então, apenas fica para nós agora que Jesus voltará. Não podemos viver nessa terra como se Jesus nunca fosse voltar. Ele voltará. Tudo que fazemos na terra é para a sua glória, para a sua honra, e temos que estar preparados, vivendo em santidade, vivendo em obediência à sua palavra, preparados para que, se ele voltar hoje, estaremos diante dele. E se eu morrer hoje, para mim Jesus voltou. Então, se eu morrer hoje, vou me encontrar com o Senhor, para mim Jesus voltou. Então, a questão da vigilância, ela sempre está salientada quando falamos da segunda vinda de Cristo. Amém, queridos? Então, esses são os 8 pontos fundamentais da fé. E a lição de casa para nesse segundo capítulo da nossa apostila, são alguns versículos que os irmãos devem decorar. Amém? Eu não vou passar, então, questionário. A lição de casa para esse segundo capítulo é decorar alguns versículos. Por que decorar? A Bíblia fala lá em Deuteronômio, falarás esta palavra ao levantar, ao deitar, ao andar, falará com o teu filho, falará com a família, né? Terá escrito na testa, nos seus pulsos, na sua casa. Então, o decorar a palavra não é apenas ter algo decorado como um hino do Brasil, ou com uma música que fica na cabeça, mas como algo que eu tenho guardado no coração. Então, se eu tenho alguns versículos decorados aqui, então, no momento da minha oração eu posso usá-los
para falar com Deus até, junto com aqueles versículos. Isso, então, fortalece a minha fé, certo? Então, no primeiro ponto aqui, aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, de 1 a 3, é o versículo para os irmãos decorarem. No ponto 2, os irmãos vão decorar João capítulo 1 e Filipenses capítulo 2. No terceiro ponto, 1 Pedro 2:22. No quarto ponto, Atos 10:38. No quinto ponto, 2 Coríntios 5:21, Isaías 53, 5 e 6. No sexto ponto, Atos 2:24. No sétimo ponto, Atos 2:36, Filipenses 2, 9 a 11. E no oitavo ponto, Mateus 24:30. Amém? Então, todos os irmãos, então, vão treinando a mente, né? Peço para o Senhor ajuda. Escreva esse versículo, né? Deixa lá no espelho do quarto, deixa na tela do computador, né? Coloca lá como proteção de tela no celular, alguma coisa assim. E decora 1 por semana, 2 por semana, né? Conforme a tua habilidade. E isso até é bom para exercitar a memória, né? Aqueles de nós que já saíram da escola há pouco tempo ou muito tempo, que a nossa cabeça vai ficando um pouco preguiçosa. Então, o decorar faz bem para a nossa mente. E se é a palavra de Deus, então, vai fazer muito melhor. Amém, queridos? Então, fica aqui a nossa lição de casa. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém?